Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje escutaremos o Evangelho do dia 10 de 2 de 2024. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciar de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo da barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10, descreve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus alimenta uma grande multidão com poucos pães e peixes. Ele começou com Jesus alimentando uma multidão de 4.000 pessoas, após ensinar e curar os doentes. Ao perceber que a multidão estava com fome, Jesus demonstra compaixão e realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, utilizando 7 pães e alguns peixes. Após todos serem saciados, sobraram 7 cestos, cheios de pedaços. Esse milagre destaca a provisão generosa de Deus e sua capacidade de suprir as necessidades das pessoas, tanto físicas quanto espirituais. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje refletimos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Somos confrontados com um dos milagres mais emblemáticos de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Este milagre não apenas demonstra o poder sobrenatural de Jesus, mas também revela a generosidade sem limite de nosso Deus amoroso. Imaginemos a cena: uma multidão de 4.000 pessoas, seguindo Jesus, sedentas por sua palavra de sabedoria, ávidas por sua cura. Após dias de ensinamento e milagre, a necessidade física torna evidente. A multidão está com fome. Diante dessa multidão, Jesus não responde com indiferença ou desespero, mas sim com compaixão. Neste milagre vemos 3 lições fundamentais. A compaixão de Jesus. Jesus vê além das necessidades físicas da multidão. Ele vê suas almas famintas por amor, paz e salvação. Sua compaixão nos ensina a olhar para além das superficialidades da vida e enxergar as necessidades mais profundas das pessoas ao nosso redor. A provisão generosa de Deus. Diante da aparente escassez, Jesus toma poucos pães e peixes disponíveis, abençoa e os multiplica, saciando a fome. De todos esses milagres nos lembra que mesmo quando nos sentimos limitados pelos recursos materiais ou espirituais, Deus é capaz de multiplicar aquilo que oferecemos, suprindo abundantemente nossas necessidades. O chamado à partilha. Jesus não realiza este milagre sozinho. Ele envolve os discípulos na distribuição dos alimentos. Isso nos recorda que somos chamados a ser instrumentos de generosidade divina nesse mundo. Assim como os discípulos, somos convidados a compartilhar aquilo que temos com os que estão ao nosso redor, confiando na providência de Deus sempre para multiplicar as nossas ofertas. Que este relato nos inspire a cultivar compaixão em nossos corações, a confiar na generosidade de Deus e a compartilhar o que temos com necessitados, que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do amor de Cristo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e nos capacite de viver de acordo com sua vontade. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente, compartilhe. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo esteja convosco. Amém.